um carinho por ele. Foi uma homenagem que eu prestei vindo aqui e não me arrependi, porque depois, conhecendo um pouco melhor, eu verifiquei que a dimensão acadêmica do trabalho, academia é o nome desse programa, ela tem uma natureza muito peculiar, muito específica. A pessoa, o estudante, em nível de mestrado, que foi o seu caso, ou de doutoramento, de pós-graduação e mesmo de graduação, o que eles vão fazer na universidade, mais do que colar um grau ou obter um título, ou obter um diploma, que são aspectos formais do conhecimento, aspectos burocráticos, são controles oficiais do saber que geram presunções juris tantum. Mais do que isso, o que elas vão buscar no meio universitário o que elas vão levar é uma preocupação. É um tema, é alguma coisa que atormenta o estudante enquanto ser humano e que ele vai tentar amansar, que ele vai tentar domesticar num ambiente peculiar, que é um ambiente onde vai encontrar professores qualificados, colegas do mesmo nível, e igualmente preocupados em discutir questões em nome do conhecimento. O sujeito que vai defender uma dissertação, que vai escrever alguma coisa, sem esse tormento de um tema que o preocupa enquanto pessoa, ele acaba indo bater na porta errada, e poderia fazer isso de uma maneira muito mais salutar se optasse por outros canais. Esse tema da corrupção é um tema que preocupa as pessoas, todas que fazem parte de uma sociedade aberta como a nossa, e que preocupa o profissional das instituições oficiais, no seu caso, o Tribunal de Contas da União, no caso do Navarro, a CGU, no meu caso, o MP, somos todos profissionais, cada um na sua área, trabalhando em função desse tema de alguma maneira, e a universidade ela se presta para que isso seja colocado de uma maneira teórica. E é com base em teorias que os profissionais vão trabalhar, não existe teoria pura. O homem não existe para pensar, ele pensa para agir. E ele não consegue agir sem pensar, sem um plano prévio. Então as coisas elas se complementam. Foi isso que eu vi no seu trabalho, e essa é a primeira coisa que eu tenho para te parabenizar. A autenticidade dele. Na próxima oportunidade, quando me voltar a palavra, eu também vou te fazer uma provocação, no melhor sentido intelectual, pela riqueza de conteúdo e de possibilidades que seu trabalho oferece, e vou tentar trabalhar algumas questões difíceis de teorias políticas, de teorias morais, de antropologia política. Esse é um território onde as disciplinas elas se encontram e se interagem, às vezes em harmonia, às vezes em divergência. Na síntese é que a gente vai evoluindo, que a gente vai produzindo alguma coisa de interessante. Corrupção política, uma patologia social, tema do Academia desta semana. Quero passar mais uma vez agora a palavra, já para as perguntas e respostas, ao Luiz Navarro, secretário executivo da CGU. Luiz. Pois não, Rimac. Voltando àquelas minhas primeiras palavras, eu teria duas perguntas. A primeira é o seguinte: o reconhecimento de que a corrupção ela é sistêmica, se isso não leva a um certo desânimo no combate à corrupção. Por exemplo, a doutora Ana Cristina se referiu a algumas estimativas de corrupção no mundo,
seja no trabalho do Banco Mundial ou do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, como também a estimativa da Fundação Getúlio Vargas. Nós vemos também e sofremos um pouco disso com relação, vamos dizer, a outros institutos e outras instituições que fazem medições ou tentam fazer medições de corrupção. E um dos índices mais conhecidos é o índice da Transparência Internacional. Nesse índice, o Brasil tem se mantido mais ou menos estável ao longo dos últimos anos. A pergunta é se, na medida em que todos nós nos convencemos de que a corrupção ela é sistêmica, se isso não engessa a possibilidade de sair desse modelo. Ou seja, me parece hoje que nós vivemos num ambiente muito mais favorável ao combate à corrupção do que vivíamos há alguns anos atrás, pelos motivos que eu já expus de institucionalização do Ministério Público, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas, da Polícia Federal e assim por diante. A segunda questão remete para a questão da interferência do político no jurídico e do jurídico no político. Eu creio que nós temos um ponto fundamental hoje no combate à corrupção e ele é essencialmente jurídico, que é a questão da impunidade, das regras de processo penal que nós temos e com as quais convivemos e que, no fundo, acabam, pela postergação da possibilidade de apenação, fazendo com que essa sensação a que você se referiu, Rimac, de impunidade, se espraie em toda a sociedade. Então, nesse sentido, o ambiente jurídico, muitas vezes, para usar a referência à autopoiese, né, ele quase que se referencia para dentro de si, não dá uma resposta à sociedade, que no fundo o que ele está buscando é ver que para cada atividade corrupta corresponda uma sanção proporcional, justa, célere e rápida. Doutora Ana Cristina. Essas considerações do Dr. Luiz Navarro são super interessantes. Eu tracei muitas considerações a respeito de tudo isso que o Dr. Navarro falou no meu trabalho, né? Concordo que essa corrupção não vai só do sistema político para o sistema jurídico, ele vem na contramão também do sistema político do sistema jurídico no sistema político, de forma que nenhum nem outro consegue se reproduzir autopoeticamente, tal como teorizado, e sim de forma alopoética, pelas interferências impróprias intersistêmicas, e isso termina por prejudicar, né, o desenvolvimento do sistema, tanto do sistema político quanto do sistema jurídico, e termina por prejudicar a punibilidade dos agentes ímprobos. Por quê? Porque quanto maior a impunidade, eu tenho a percepção de que maior a prática, maior incentivo à prática de ações corruptas. Por quê? Porque se a pessoa sabe, tem a percepção de que não vai ser punido pelo exercício de improbidade administrativa, né, com os recursos públicos, na gerência desses recursos, a pessoa vai fazer o quê? Vai praticar esses atos com mais liberdade e com a quase certeza da impunidade. Então, o judiciário ele tem que trabalhar nessa área ativamente e o Ministério Público também interpondo essas ações de improbidade administrativa. Para quê? Para que haja uma sensação na comunidade e nos gestores de recursos públicos que esse assunto está sendo tratado com a maior seriedade possível e que as pessoas e o judiciário está implementando efetivamente o que dispõe os normativos jurídicos que tratam da matéria. Tanto com relação a essa questão da impunidade, que a CGU ela fez um convênio com um órgão do Reino Unido para que houvesse essa necessidade de se juntarem os esforços no sentido de pegar essas experiências internacionais, trazer para aqui e colocar na prática brasileira, no sentido de incrementar essa punibilidade. Então, os órgãos eles estão tentando fazer essa integração, se comunicarem mais, né, para que essas ações elas possam ser desenvolvidas não de formas individuais, mas de forma
que haja uma integração e que o controle ele seja mais efetivo. Com relação ao índice de percepção da corrupção, nós estudamos ele no nosso trabalho e vimos que ele é